essa história que existe inferno, diabo, não sei o que, isso é tudo mentira, é tudo fantasia do ser humano. Foi o ser humano que criou para criar religião, para prender o gado. Só. Bom dia. Hoje são 2 de novembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo da série é Papa acolhe homossexuais. O terceiro vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série acerca de uma matéria que foi publicada pelo programa Fantástico da Rede Globo de televisão, domingo retrasado, e não ontem. Então, nessa matéria, o Papa fala um pouco sobre os homossexuais. Então é sobre essa fala do Papa que eu estou aqui fazendo essa série. E aqui o terceiro ponto, que é a inexistência, não existência de ofensas, de danos, em se tratando de casamento entre homossexuais. Não há ofensa alguma. É mais um ponto agora a ser trabalhado. No primeiro vídeo, mostrei o primeiro ponto. No primeiro vídeo, mostrei o primeiro ponto. Anotei aqui, tudo bem. No primeiro vídeo, eu mostrei o primeiro ponto, chamado o falso moralismo em relação de sexualidade. O segundo vídeo, o segundo ponto, aquela velha afirmação de pessoas muito ignorantes, de pessoas que não estudam, que é a afirmação com carga religiosa. A pessoa diz assim: sou contra a união de homossexuais porque não pode gerar filhos. Essa ignorância aí, proclamada por pessoas extremamente ignorantes, com carga religiosa. Mostrei isso aí no segundo vídeo. E no terceiro vídeo, vou mostrar aqui agora, no terceiro vídeo, o terceiro ponto. A inexistência de ofensa, de danos em relação a casamento homossexual. Não existe dano, não existe ofensa alguma. Razão pela qual ninguém pode ser punido por ser um homossexual. Esse aqui é o terceiro ponto. Ouça aí novamente a fala do Papa, depois eu volto. As pessoas homossexuais têm direito a estar na família. São hijos de Deus, têm direito na família. Não se pode echar da família a nadie. O Papa disse algo pela primeira vez. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Eso. Muito bem. Você acabou de ouvir o Papa falando o seguinte. Abre aspas aí. Diz o Papa: os homossexuais têm o direito de ter uma família, pois são filhos de Deus. Você não pode expulsar alguém de uma família. O que temos que ter é uma lei de convivência civil. Dessa forma, eles quem? Os homossexuais, segundo o Papa. Eles são legalmente cobertos. Fecha aspas aí. Muito bem. Então vamos agora aqui ao terceiro ponto. No primeiro vídeo da série, número 1, recebi ali vários comentários. Um deles, trago aqui apenas um trecho. É o comentário do internauta Henrique Agostinho Silvério. O Henrique é professor de desenho. Ele é professor de desenho em São Paulo. Muito bem. Um trecho aqui do comentário do Henrique, que cabe aqui no terceiro ponto da série. Ele escreve assim logo no início do comentário dele, abre aspas. São coisas que nunca entendi, diz aí o Henrique. São coisas que nunca entendi. Por que
a sexualidade de uma pessoa incomoda tanto a outra? Fecha aspas. Eis aí a posição inteligentíssima do Henrique Agostinho Silvério. Ele diz assim: são coisas que nunca entendi. Por que a sexualidade de uma pessoa incomoda tanto a outra? Viu aí a inteligência do Henrique? E qualquer pessoa inteligente chega a essa constatação. Por que a sexualidade de uma pessoa incomoda tanto a outra? Uma pessoa inteligente fica abismada diante de ignorantes que condenam a homossexualidade. São pessoas extremamente ignorantes, que precisam de um tratamento psicológico e, em casos mais graves, de um tratamento psiquiátrico. Se você que está assistindo a esse vídeo, você é contra os homossexuais, você precisa de uma ajuda psicológica. Você precisa de uma ajuda, quiçá, psiquiátrica. E você não tem ciência do seu problema. Você tem um grande problema com você, se você é contra os homossexuais. Você tem um grande problema com você. Entendeu? Precisa de uma ajuda psicológica. Procure um psicólogo. Você precisa de uma assistência psicológica ou até psiquiátrica. Sinto muito. Entendeu? Olha aqui a inteligência do Henrique. Ele diz: são coisas que nunca entendi. Por que a sexualidade de uma pessoa, por que incomoda tanto a outra? Ele tem razão, Henrique. É uma imbecilidade humana um ser humano criticar, condenar o homossexualismo, a homossexualidade, a união homossexual. É uma ignorância sem fim. Não há uma razão sequer para você condenar uma relação marcada pela homossexualidade. Um casamento, uma união entre um homem e outro homem. Uma união de uma mulher com uma mulher. Condenar isso é uma ignorância sem fim. É uma ignorância sem fim. Desconhecimento sobre o que é sexualidade. É um atraso. Uma sociedade que condena homossexuais é uma sociedade doentia. É uma sociedade doentia. Em muitos países por aí, principalmente no Oriente Médio, um atraso miserável, ditadores, assassinos, governantes assassinos, eles lá em alguns países da Ásia e da África, um atraso miserável. Em alguns países desses aí, você vê a condenação a homossexuais, a perseguição a homossexuais. São governantes ditadores, corruptos e, entre quatro paredes, também muitos são homossexuais. Mas eles condenam a homossexualidade. É um atraso. O Brasil progrediu, o nosso Brasil progrediu. A homossexualidade não é crime no Brasil. Foi crime aqui no atraso, nas leis antigas. Hoje não é mais. Quando o Brasil foi descoberto entre aspas, na verdade, quem descobriu o Brasil foram os índios. Os descobridores de um lugar qualquer são os primeiros a chegar a esse lugar. E quem chegou primeiro aqui a essa terra chamada hoje Brasil foram os índios. Então, na verdade, os índios é que descobriram essa terra chamada Brasil. Agora, oficialmente, temos aí na história os portugueses, Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, que era o escritor, que escrevia tudo o que via. Então,
Oficialmente foram os portugueses, os brancos, que, entre aspas, descobriram o Brasil. Abril de 1500, oficialmente. Muito bem. Então é o seguinte, quando os portugueses chegaram ao Brasil, só havia aqui índios. E o homem ele cria deuses conforme sua cultura. Os índios tinham suas crenças. Os índios tinham seus ritos. Os índios tinham seus deuses. Porque é o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, houve o que nós chamamos, sociologia, houve a invasão cultural. Os portugueses, que tinham o poder de fogo, impuseram aqui aos índios a cultura portuguesa. É por isso que hoje nós falamos a língua portuguesa, porque o português foi imposto aqui pelos portugueses. É por isso que hoje nós usamos roupas. Eu não estou aqui nu, despido, estou com roupas, porque os portugueses impuseram aqui o vestuário. É por isso que a quase totalidade da população brasileira é cristã católica. É cristã. Entendeu? Por quê? Porque o cristianismo foi trazido para cá pelos portugueses. O cristianismo, ele foi imposto aqui no Brasil como o vestuário, como a língua portuguesa, como nossa alimentação. Entendeu? Se o Brasil tivesse, por exemplo, sido descoberto pelos iranianos lá no Irã, a nossa cultura seria a cultura iraniana. A quase totalidade da população brasileira estaria adorando hoje, por exemplo, Maomé, profeta Maomé. Estaria adorando o Alcorão e não a Bíblia. A quase totalidade do povo brasileiro hoje estaria adorando o Deus Alá dos muçulmanos. Entendeu? É questão cultural. É a cultura que impõe esses elementos aos seus habitantes. Entendeu? É a cultura que impõe isso. É por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade, é cristã. Porque o cristianismo foi trazido para cá e imposto pelos portugueses. É simples entender isso. Entendeu? Então, como essas leis, os portugueses chegaram ao Brasil, os índios eram povos e são ágrafos. Os índios não sabem escrever. Eles não sabem escrever. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram as leis portuguesas para cá. Primeiramente, as leis afonsinas, depois as leis manuelinas e, por fim, as leis filipinas. Então, essas leis terríveis portuguesas, trazidas para o Brasil inicialmente, condenavam a homossexualidade por questão religiosa, o cristianismo, essa doutrina maluca religiosa. Então, durante muitos anos aqui no Brasil, a homossexualidade era crime. Os homossexuais eram punidos. Viu aí? Só que hoje não. Não é mais crime algum a homossexualidade no Brasil. Porque nós avançamos. Nós avançamos. É o que eu sempre digo aqui. Uma sociedade que condena o homossexualismo, a homossexualidade, que condena os homossexuais, é uma sociedade doentia. É uma sociedade doentia, muito doente. Entendeu? Então hoje a homossexualidade, os homossexuais, não praticam crime algum. Porque nós avançamos. Leis antigas condenavam a homossexualidade, condenavam os homossexuais. Isso é atraso. Isso é atraso. Por que homossexuais não podem ser punidos?
Por quê? Por uma razão bem simples. Não existe ofensa alguma numa relação sexual homossexual. Não existe ofensa alguma. Não existe dano algum a alguém quando um casal formado por homens, um homem se une a outro homem, uma mulher se une a outra mulher. Não há ofensa alguma a alguém, não há dano algum a alguém quando um homem resolve viver com outro homem, quando uma mulher resolve viver com outra mulher. Não há crime algum aí, não há dano algum. É preciso que você entenda o que é crime. Veja bem, crime são aqueles fatos que podem ser praticados por alguém, atos que podem ser praticados por alguém que trazem danos, entendeu? Então veja, nem todos os atos praticados pelo homem, quando eu digo homem em geral, macho e fêmea, nem todos os atos praticados pelo homem são crimes. Você entendeu? Entenda. Entenda. Nem todos os atos praticados pelo homem são crimes. Por quê? Porque são atos que não trazem dano algum. Entendeu? Então, as leis colocam como crimes aqueles atos que trazem danos a alguém, que trazem ofensas a alguém, entendeu? Por exemplo, se eu chego aqui, a Brasília, eu estou num restaurante, quero que você entenda, eu estou num restaurante aqui em Brasília, e ali eu almoço, termino de almoçar, em uma mesa ali, perto das outras mesas, pessoas ali também comendo. Aí, depois de almoçar, eu cuspo dentro do prato em que comi. Eu dou uma cuspida. As pessoas veem, as pessoas me veem cuspindo no prato, depois de eu ter almoçado. Aí eu pergunto a você, isso aí é um ato. Eu pratiquei um ato. Eu cuspi em um prato dentro de um restaurante. Cuspi. E o pessoal me reprovou com um olhar. Me reprovou com um olhar. O pessoal ficou revoltado porque eu fiz isso. Aí eu pergunto a você, pratiquei um ato, cuspi no prato. Esse ato é crime? Nunca! Entendeu? Nunca é crime. Eu vou ser punido por isso? Nunca! Porque isso não é crime. E por que não é crime? Porque é um ato que é insignificante. Cuspir em um prato. Eu tenho apenas uma reprovação social. Das pessoas que estavam ali ficaram com raiva de mim porque eu cuspi no prato. Uma imundícia, não é isso? Mas isso não é crime. Eu não vou ser preso porque cuspi no prato. Então a lei não incrimina isso, porque é um ato insignificante. Não traz ofensa a quem quer que seja. Entendeu? Não ofende. É apenas uma reprovação moral, mas não legal. Você entendeu? Então, crime, quando você tem um crime na lei brasileira, é porque aquele ato, ele é prejudicial. Ele traz ofensa. Ele traz dano. Entendeu? Vejamos o homicídio. Alguém mata alguém. Isso aí é crime. Porque é uma ofensa grave. Você eliminar a vida de alguém que não queria morrer. Você matou alguém. Isso é vida. Você tirou o patrimônio mais importante de uma pessoa. O patrimônio mais importante de uma pessoa não é a mansão dele, não são os carros, não são os aviões. O patrimônio mais importante de uma pessoa é a sua própria vida. Então, num crime de homicídio, o homicida, aquele que mata alguém, ele é punido pela lei. O ato dele é um crime, porque é um ato grave, traz dano a alguém,
traz ofensa a alguém. Você entendeu? É simples entender isso. Aí é crime. Vejamos o estupro. Você estupra sua vizinha. Sua vizinha é uma mulher bonita, que lhe atrai fisicamente, sexualmente. Você vai e estupra sua vizinha. Isso é crime? É. Por quê? Porque a ofensa é grave. Então é crime, porque a ofensa é grave. O ato de estuprar traz danos a alguém. Então a lei incrimina essa conduta, torna essa conduta um crime. Você entendeu? Porque traz ofensa. É o crime de estupro também. O crime de roubo, que é diferente de furto. O roubo com violência. Com violência, você vai e rouba um carro do seu vizinho. Você machuca seu vizinho para levar o carro dele. Isso é crime? É. Por que é crime? Porque traz uma ofensa grave ao patrimônio do seu vizinho. Você entendeu? Roubar alguma coisa do seu vizinho, isso aí é uma ofensa grave. É por isso que é crime. Então veja, e aí por diante, crime é aquilo que traz ofensa, dano a alguém. E aí dei o exemplo aqui fácil. Homicídio traz o dano, traz a ofensa. O estupro traz o dano, traz a ofensa. O roubo traz o dano, traz a ofensa. Então aí são crimes. A homossexualidade, não! Qual é o dano que traz a união de um casal homossexual? Nenhum. Nenhuma ofensa. Quando um homem resolve viver com outro homem, não há ofensa alguma aí. Não há dano algum. Que dano? Nenhum. Então não pode essa conduta ser taxada como crime. A homossexualidade. Você entendeu? É fácil você entender isso. Não deixe que líderes religiosos, e no caso aqui cristãos, não deixe que eles destruam sua capacidade de raciocínio. Você é uma pessoa adulta. Você não pode viver como piolho pela cabeça dos outros. Estude. Estude. Você entendeu o que eu estou aqui comunicando? Então, quando um homem resolve viver com outro homem, resolve ali formar uma união, e aí uma união homossexual, não existe ofensa alguma nessa união. Não existe dano algum a alguém. Pelo contrário, quando um homem resolve se casar com outro homem, isso aí é consensual. Cada um aí está se sentindo feliz. E não existe aí um sofrendo lesão, lamentando-se. Não. Quando um homem resolve se casar com outro homem, eles fazem isso em comum acordo. Não existe ofensa alguma aí entre eles. Se não existe ofensa, se não existe dano algum em uma relação homossexual, como é que eu vou incriminar uma relação dessa? Só se eu for um maluco. Entendeu? Então, numa relação homossexual, dentro da homossexualidade, casamentos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, isso aí não traz dano algum a quem quer que seja. É por isso que o Henrique Agostinho Silvério escreveu aí no comentário dele. Ele disse que não consegue entender, ele é um cara inteligente, professor de desenho aí em São Paulo, escreve muito bem, o Agostinho. Então veja aí o que ele diz. Eu não consigo entender por que a sexualidade de uma pessoa incomoda tanto a outra. É claro, não há prejuízo algum numa relação homossexual,
Ninguém sofre dano ali. Ao contrário. Repito, quando um homem resolve se casar com outro homem, isso é uma relação consensual. Cada um ali admite o que está fazendo. Um não está fazendo coisa contrária ao que o outro deseja. Ao contrário, do homicídio, do estupro, do roubo, do furto, da ameaça, etc. Entendeu? Então esse aqui foi o terceiro ponto da série. A inexistência, a não existência de ofensa ou dano numa relação homossexual. Não existe. Se não existe ofensa a alguém numa relação homossexual, se não existe dano a alguém numa relação homossexual, então ela não pode ser taxada como crime. É fácil você entender isso. É fácil você entender isso. Certinho? Não deixe que líderes religiosos, principalmente, que vivem no mundo da lua, loucos por dinheiro, não permita que eles corroam seu cérebro. Estudem, eu digo a vocês, estudem sobre sexualidade. Estudem sobre sexualidade. Vocês precisam aprender muito sobre isso. Estudem. Mais um vídeo e muito obrigado.